Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Nossa convidada de hoje é uma mulher forte, determinada e com veia de empreendedora. Ela é dentista e empresária, criou uma das maiores redes de clínicas odontológicas do país, a Sorridentes. Só aí já bastaria para ser um exemplo de sucesso, né? Mas ela não parou por aí. É CEO do Grupo Salus, que engloba outras marcas, diversas marcas, e tem quase 1.000 unidades de franquias espalhadas pelo país. Seja muito bem-vinda ao JR Business, Carla Sarni. Obrigada, Adriana. É um prazer para mim poder estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho aí da minha experiência e da minha trajetória. E você que quer estar sempre atualizado sobre o mundo dos negócios, basta acompanhar o JR Business. Todas as terças-feiras, depois das 7h30 da noite, tem um novo episódio para você. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Carla, quero começar sabendo um pouco da sua história e eu quero entender a importância da tua mãe nesse seu caminho de empreendedora. Olha, eu tenho uma história que eu tenho muito orgulho de contar, porque a minha história do meu marido até virou um filme, né? Virou um filme. A Força de um Sorriso exibiu aí em vários canais de televisões o ano passado e esse ano, né, vai subir aí para alguma plataforma para que todas as pessoas possam ver. Sou do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha chamada Pitangueiras. Sou filha de motorista de ônibus. Meu pai era motorista. Quando ele faleceu muito jovem, ele faleceu de pancreatite. Ele era motorista de circular em Ribeirão Preto. E minha mãe se reinventou e fez um curso de cabeleireira. Ela não tinha profissão. E eu fui criada com o seguinte mindset, de que eu precisava ter a minha própria independência financeira e que o estudo poderia me levar para um outro patamar. E uma coisa que minha mãe trabalhou muito, né? Minha mãe tem 3 filhos, eu sou a filha do meio, ela trabalhava muito em mim e na minha irmã, é que nós poderíamos criar o nosso próprio destino, sermos dona da nossa própria história, que não é porque ela tinha uma vida difícil que nós também teríamos que ter. Então, com esse mindset, com essa veia empreendedora, né, eu comecei a empreender aos 12 anos de idade, quando eu vendi minha primeira caixa de carretéis de linha. E aí depois eu fazia magistério, a convite de um primo, prestei o vestibular de odontologia, isso eu estou falando em 1991, quando era extremamente concorrido. Passei no vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais, e aí veio um desafio, como me manter numa cidade a 350 quilômetros da minha casa, sem poder contar com R$1 da minha família. E foi aí que eu me tornei a camelô da faculdade. Vendia até água na porta da faculdade, vendia roupa, sapato, bombom de leitinho. Me formei com muito sacrifício, tomei a decisão de não voltar para a casa da minha mãe e mudei para São Paulo e vim morar na casa de uns tios meus de favor. E aí eu comecei a minha trajetória profissional. E eu sempre tive um perfil de entregar mais do que me pedem, né? Eu falo que eu sempre tive perfil e comportamento de dona. Com isso, né, eu comprei o consultório que eu trabalhava, eu me lembro como se fosse hoje, Adriana, por R$12.000. Era um consultório simplesinho, uma única cadeirinha, e eu dei 2.000 de entrada e parcelei o restante em 10 parcelas de 1.000. Falei, agora como é que eu vou pagar? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento, porque todo mundo estava fechado e eu estava aberta. Então eu sempre digo que se você quiser ter sucesso, você precisa começar a construir diferenciais e fazer o que o outro não está fazendo. E com isso, eu comecei a construir diferenciais e me destacar dos demais dentistas. Durante meus 7 primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio. Então eu comprava mais cadeiras, mais raio-x, mais ultrassom, mais laser. E eu ia convidando colegas especialistas em outras áreas, eu sou especialista em cirurgia, para virem trabalhar comigo. Conheci meu marido com carreira no Exército, 8 anos de Exército, uma carreira sólida, analista de sistema. Eu convenci meu marido a sair do Exército e vir trabalhar comigo. E fazer odontologia. Ele passou também no vestibular de odontologia e aí nós começamos a sonhar juntos. Em 2007, nós viramos franquia, saímos de 23 unidades para as mais de 530 que nós temos hoje só na Sorridentes. Então, é assim que nasceu a Sorridentes. Exatamente. Deve bater um baita orgulho quando você olha para trás, né, Carla?
Mas olha, Adriana, bate, eu vou te contar por quê. Porque eu fui a mulher que revolucionou, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que revolucionou a odontologia no Brasil. Quando eu me formei, o que existia no país era dentista para pobre, dentista para rico. A classe média e os ricos tratavam em consultórios particulares bons, com materiais de primeira linha, e a classe menos favorecida tratavam em clínicas POPs, em sobrelojas, onde eram verdadeiras clínicas de contaminação, porque mal se esterilizava o material, né, chamadas clínicas POPs. E eu fui no banco, peguei R$500 mil emprestado, eu estou falando isso há 27 anos atrás, peguei 500 mil parcelado em 12 anos para pagar e construir a primeira sede da Sorridentes. Eu vim nos Jardins aqui de São Paulo, vi tudo que os ricos tinham, copiei e levei para a classe menos favorecida. Aí o negócio explodiu. Hoje, por exemplo, só na Grande São Paulo eu tenho mais de 220 unidades e hoje 37% do meu público é A. Hoje eu trato milhares de ricos. Hoje eu tenho unidade no Oscar Freire, na Vila Madalena, em Moema, em todos os bairros chiques de São Paulo, porque eu tenho unidade em todos os bairros de São Paulo, e tenho unidade dentro da favela de Paraisópolis, porque eu provei para o mercado que era possível fazer uma odontologia séria, usando material de primeiríssima linha, por um preço justo. E os tratamentos oferecidos nesses perfis são iguais, são parecidos? Iguais, então eu vou te dar um exemplo. Mesmo Invisalign, que é um aparelho top de linha, alinhadores aí, number one no mundo, que eu tenho na Oscar Freire, eu tenho na unidade Guaianazes. Eu tenho em São Miguel Paulista, eu tenho em São Mateus. E o que diferencia é o que o cliente procura, né? Então nós temos aí uma mesma tabela de preço, a gente não cobra das pessoas pela cara e nem pelo bolso. Então o preço é justo para todo mundo. Tratar numa Sorridentes não é baratinho, o preço é justo. Só que às vezes acontece a seguinte coisa, às vezes vem um cliente, por exemplo, na nossa unidade da Vila Madalena, ele quer pôr um aparelho de porcelana, né? Ele quer colocar um Invisalign. Aí em Guaianazes ele já quer um aparelho mais simples, um aparelho metálico. Apesar de nós também vendermos a tratamentos caríssimos na periferia. Gostaria de saber sobre o Grupo Salos, que tem outras marcas também, né? Isso. O Grupo Salos, ele surgiu de um fato muito interessante, né? Em 2009, eu tomei uma decisão de fazer uma expansão bem agressiva na empresa. Só que eu fiz uma expansão sem muito planejamento. E eu contava com uma linha do governo, com uma linha de crédito chamada Proger. Eu não consegui pegar esta linha de crédito e eu acabei me enrolando muito financeiramente. Eu praticamente quase quebrei. Isso, assim, com a empresa bombando, os franqueados ganhando muito dinheiro. E aí eu tomei uma decisão, Adriana, que foi abrir mão das minhas coisas pessoais para salvar a empresa. Vendi o apartamento que eu morava, coloquei o dinheiro na empresa para pagar o salário dos funcionários, né? A gente vendeu o carro, a gente foi vendendo tudo que tinha e conseguimos uma linha de crédito para pagar em 5 anos. E aí eu comecei a focar toda a minha energia no pagamento dessa dívida. Então, tudo que a gente ganhava, a gente ia pagando, antecipando as parcelas. A gente abriu mão de muita coisa, como viagens, carro, né? Eu falo que toda escolha exige uma renúncia. Naquele momento, a gente teve que renunciar muito para poder manter a empresa viva e de pé. Assim que a gente terminou de pagar o endividamento, nós voltamos a crescer. E aí a segunda empresa que eu adquiri, onde eu tenho até sociedade com a atriz Giovanna Antonelli, foi a Geolaser, Depilação Estética e Beleza, que tinham 11 unidades, hoje tem 356 unidades no Brasil. Então hoje das minhas 11 empresas, 4 delas estão na verticais franchise. Então eu tenho odontologia, né, na Sorridentes, depilação estética e beleza na Geolaser, tenho a maior rede de clínicas de oftalmologia no país, chamada Olhar Certo, e nós temos também o hospital próprio em Moema, ali na Maracati, em Zumira, e a minha outra filha mais nova é a Amo Vacinas. E as demais empresas são empresas que fazem cross-selling com as 4 franqueadoras. Uma empresa de tecnologia chamada DocBiz. Eu tenho um instituto da qual eu me orgulho muito,
que é o nosso braço social. E aqui tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar. Parte do que os nossos clientes pagam de tratamento nas nossas lojas é revertido para quem não pode pagar. Então, nós temos um braço social muito forte. Todos os anos, eu vou para o sertão e a gente atende de 3 a 4 mil pessoas de graça. A gente tem uma empresa, né, também de alinhadores, nós fabricamos os nossos próprios aparelhos, então a gente tem o nosso Sorridentes Align, porque não é todo mundo que pode pagar por um Invisalign, mas a gente quer que todo mundo tenha acesso e direito de ter um aparelho invisível. E a Sorridem, que está entre aí as maiores operadoras de convênio do país, que é uma empresa que eu fundei. Por quê? Porque eu percebi que o brasileiro, Adriana, ele não tem a cultura, né, de ir ao dentista todos os anos. A maioria dos brasileiros só vai ao dentista quando tem problema. Isso é muito triste, porque o tratamento acaba ficando muito mais caro. Às vezes uma simples cárie vira um tratamento de canal, ou quebra o dente e vira um implante. Então as coisas só vão piorando. E eu tenho muito essa preocupação de ganhar dinheiro, mas cuidando das pessoas, né? Eu acho que eu nasci para cuidar das pessoas. Eu acho que esse é meu grande dom. Todas as minhas empresas são gente cuidando de gente. Então a Sorridem, que é um plano odontológico, ele é um plano odontológico completamente voltado à prevenção. E com isso eu estou levando milhares de famílias há 10 anos por R$19,90 por mês, sem nenhum problema na boca. Queria que você contasse um pouco como é para você promover saúde bucal para quem provavelmente não teria possibilidade de ter acesso mesmo a isso, caso não fosse o que vocês oferecem. Adriana, na minha visão, acho que qualquer negócio, independente do ramo dele, precisa ter um propósito. E quando eu peguei meu tão sonhado Canudo Preto com tanto sacrifício, ali eu fiz um pacto comigo mesma, né? Eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Nós sabemos que tem muitas coisas que são supérfluas, que dá para a gente abrir mão, mas não dá para abrir mão de saúde. E tem um ditado que eu gosto muito que diz: a saúde começa pela boca. Então, quando eu fiz esse pacto comigo mesma, eu formei com este propósito, de independente da classe social, poder dar acesso às pessoas. Então, hoje eu parcelo um tratamento em até 36 vezes, em 12 vezes sem juros. Hoje, se o cliente não pode fazer tudo, eu proponho para ele fazer pelo menos o que está pior primeiro, o que é mais grave, né, para que a gente possa realmente ver a evolução das pessoas. O Brasil, apesar de ter, aqui tem uma informação importante, é um dos países que mais tem dentistas no mundo. Tem mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Tem mais de 420 mil dentistas. E ainda é um país que mais de 20 milhões de brasileiros nunca sequer tiveram acesso. Então, os meus 4 pilares é acesso, todo mundo pode, conforto, não importa se é na Oscar Freire ou em Guaianazes, tem o mesmo conforto, qualidade, trabalhamos com especialistas de todas as áreas, né? E aí nós temos a questão que a gente também não abre mão, que é a forma de pagamento para que todos possam fazer. E a conveniência de ter tudo em um só lugar. Nos meus negócios, ninguém precisa sair para fazer nada fora, faz tudo num único local. E com isso, vocês vão mudando essa mentalidade que o brasileiro sempre teve de que tratamento dentário não é para mim. É isso, né? Exatamente. Carla, como foi para vocês administrar todas essas empresas no período mais grave da pandemia? Hoje, Adriana, nós temos, na verdade, um verdadeiro ecossistema, né? Então, quando a gente olha para cada empresa, a área de operações delas são completamente individualizadas, mas o back-office delas todas é compartilhado. Isso fez com que a gente tivesse uma grande velocidade para fazer mudanças durante a pandemia. Nós não fechamos nenhuma loja, temos aí mais de 700 unidades abertas, né? Contando as vendidas e as que estão em obra, estamos com 962 unidades. Por que a gente não fechou nenhuma loja? Porque eu tinha uma preocupação muito grande em salvar os meus franqueados e automaticamente salvar o emprego das pessoas. Porque
por trás de CNPJs existem CPFs e por trás de CPFs existem pessoas. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar que é assim, o que te trouxe até aqui não é garantia de sucesso 10 anos para frente. Nos tornamos o ecossistema de saúde e bem-estar mais premiado do país. Somos case em Harvard, case em Stanford, case no Sebrae, no Empretec desde 2010 e em milhares de outras plataformas. Mas durante a pandemia, nós tivemos que fazer movimentos para que o cliente pudesse ter ainda mais esta percepção e para que a gente pudesse acolher os clientes que estavam precisando. Eu tive empresa que cresceu mais de 300% na pandemia. Como? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Em 48 horas após o anúncio da pandemia, eu montei o primeiro canal de teleodontologia e teleoftalmologia do Brasil. Para poder fazer o quê? Fazer um pré-diagnóstico para as pessoas pelo telefone e também dar orientação, porque as pessoas ficaram completamente perdidas. Então, uma pessoa com dor de dente, em sã consciência, ela não vai esperar 6 meses para ir no dentista. E uma pessoa, por exemplo, com deslocamento de retina que pode cegar, não vai esperar a pandemia acabar. Então, nós nos estruturamos de uma tal forma, triplicamos a biossegurança para poder atender as pessoas de urgência e emergência. Com isso, nós conquistamos 600 mil novos clientes. Ah, mas e a Geolaser? A Geolaser não podia ficar aberta, porque não era serviços essenciais. Em 30 dias, nós montamos uma plataforma de e-commerce. E aí nós começamos a fazer vendas online para que as pessoas pudessem usar os pacotes pós-abertura. Montamos uma empresa, que essa eu não citei ainda, que é a Mais Sorriso Benefícios, uma empresa de benefícios. Então, as pessoas começaram a olhar para o que eram serviços essenciais e também olhar como é que elas poderiam ter mais qualidade de vida. E aí, pensando nisso, a gente começou a trazer produtos e também propostas para a população que agregasse valor na vida delas por um custo bem pequenininho. Agora, uma história de sucesso normalmente é construída com vários braços, né? Como é que você trabalha a sua equipe, a motivação, o treinamento, para que todo mundo compre com você esses valores todos? Acho que o empreendedor, ele tem 2 frentes que ele precisa trabalhar, né? A questão do reconhecimento, né, e da valorização das pessoas, e não só, eu estou dizendo de remuneração financeira, acho que toda empresa precisa ter o salário emocional, que as pessoas, né, se sentirem pertencentes àquele ecossistema, elas também poderem gostar de onde elas trabalham, se identificarem com os valores e com a missão daquela empresa. Então, nós temos um trabalho bem forte junto às nossas equipes e aos nossos colaboradores, onde a gente traz esse trabalho do pertencer, do cuidar do outro, essa conscientização do que aquilo que nós fazemos é muito importante, não só para a empresa, mas principalmente para as pessoas, porque negócio bom para mim é se for bom para mim, bom para os meus colaboradores, bons para os meus franqueados, mas principalmente para o meu cliente. E você, como uma líder mulher, faz diferença tudo que você traz de bagagem, com todas as dificuldades que você deve ter enfrentado ao longo do teu caminho, nessa gestão de pessoas mesmo, na hora de dar oportunidades? Olha, eu tenho um time muito grande de mulheres, né? Várias das minhas empresas são genuinamente femininas. Na odontologia, a maioria dos dentistas são mulheres. Mas eu também, na liderança, tenho uma questão muito grande que é a meritocracia. Eu não promovo ninguém por tempo de trabalho e nem por sexo. Eu promovo as pessoas pela entrega, pela capacidade de entrega, pelo comprometimento. Então, eu tenho um estilo de gestão que eu falo que é um estilo de gestão, que vai ser até o nome agora do meu podcast, Chá de Clareza, né, que eu trago as pessoas muito próximo de mim. Hoje eu estou no cargo de CEO da empresa, né? Eu sou dona, mas hoje eu estou no cargo de CEO. Então, eu tenho 22 diretores que respondem diretamente para mim. E eu faço um trabalho muito grande de ensinar as pessoas. Muita gente pergunta assim para mim, Adriana, onde é que eu acho gente pronta? Eu não acredito em gente pronta. As pessoas têm culturas diferentes,
As empresas têm culturas diferentes, filosofias de vida diferentes, propostas diferentes, propósitos diferentes. Então, eu até às vezes prefiro nem trazer gente do concorrente. Eu gosto de formar o meu próprio time. Só que isso dá trabalho. Isso requer tempo, isso requer dedicação. Para você ter uma ideia, quando eu contrato um diretor, nos primeiros 30 dias dele eu despacho com ele diariamente. Até ele entender os nossos valores e a nossa cultura e o nosso jeito de ser, Salos, o nosso jeito de ser, né, dentro do nosso modelo de negócio, dentro do nosso ecossistema. Mas nem todo empreendedor está disposto a fazer isso. Então, é ilusão achar que a gente vai pegar a gente pronta no mercado e que essas pessoas vão andar sozinhas. Então, esse é o meu estilo de liderança. Falando especificamente sobre a Sorridentes, qual é o principal diferencial da Sorridentes em relação às concorrentes? São muitos. Olha só, nos países de primeiro mundo, para você ser um franqueador, você tem que ter histórico, tem que ter loja própria, tem que provar que você gera emprego, né, que o negócio é saudável, dá lucro. Aqui no Brasil isso não é necessário. Então aqui no Brasil, no franchise ainda tem muitos aventureiros. A pessoa sonha, dorme à noite, procura um consultor, ela pega e formata um sistema de franquia e sai vendendo franquia para as pessoas. E a Sorridentes, este talvez é o grande diferencial dela e o maior. Quando eu virei franquia, eu tinha 12 anos de experiência com 23 lojas próprias. Então, eu não aprendi com o dinheiro de ninguém. O que é franquia? Transferência de know-how. Eu já tinha muito know-how para passar para as outras pessoas poderem ter sucesso comigo e ao meu lado. Outro grande diferencial da Sorridentes é que nós não fazemos expansão por fazer. A gente escolhe bem quem vai pertencer à nossa família, ao nosso time. Porque um dia eu aprendi uma coisa que me marcou muito. Em não olhar para a quantidade, mas sim para a qualidade. Porque é muito mais difícil do que montar uma empresa, Adriana, é fazer ela perpetuar. Então, nós fazemos um modelo de franchise muito sério. E hoje eu tenho uma estrutura de back-office para transferir know-how de treinamento, desenvolvimento, tecnologia que poucas franqueadoras no Brasil têm. Eu tenho quase 300 funcionários e 2 sedes de 1.000 metros quadrados, que compõem 2.000 metros quadrados, uma em Alphaville, outra no Tatuapé, só para dar suporte para a rede. Planos para o futuro? São muitos, mas tudo para mim tem meta. Eu coloco meta em tudo. Meta e prazo, porque para mim sonho precisa ter prazo, senão você corre risco de passar uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. E a minha meta muito clara é, em outubro de 2023, eu quero comemorar 1.000 lojas abertas. Estamos torcendo por isso, vamos acompanhar e aplaudir de longe. Agradeço muito a tua participação aqui com a gente, Carla. Um prazer conhecer a sua trajetória de sucesso, é sempre inspirador receber pessoas como você aqui no JR Business. Parabéns pelas empresas. Obrigada. Obrigada a você, Adriana, pelo convite. Obrigada, Record, pela oportunidade. Espero de verdade termos agregado alguma coisa na vida das pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. JR Business fica por aqui. Você acompanha um episódio novo todas as terças-feiras após as 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.